Em 2015, estruturas bizarras começaram a surgir numa das praias da parte sul da Inglaterra, assustando a todos que estavam por ali. A surpresa foi tamanha que diversas pessoas chegaram a acreditar que se tratavam de estruturas extraterrestres, aparecendo do nada ali naquele lugar. No entanto, apesar de todo esse alarde, não havia nada de tão radical naqueles itens. Eram somente objetos de defesa que foram usados para proteger a praia durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, não podemos negar de que se trata realmente de uma visão muito diferente, muito impressionante. Estruturas que se espalham por uma zona de quase 5 quilômetros. Mas esta é apenas uma das descobertas das quais estaremos falando nesse vídeo. Antes de assistir, não esquece de inscrever no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like, teu comentário no final do vídeo e nos siga também no canal oficial do Mundo Desconhecido, também no Instagram. Navio da Primeira Guerra. No Oceano Atlântico, próximo às Ilhas Malvinas, pesquisadores descobriram o que restou do navio alemão chamado Scharnhorst, que naufragou na Primeira Guerra Mundial durante uma batalha contra embarcações britânicas. Essa batalha provavelmente aconteceu no dia 8 de dezembro de 1914 e foi responsável por matar pelo menos 800 tripulantes alemães de Scharnhorst. Além deles, marinheiros de outros navios da Alemanha que também participaram do confronto acabaram morrendo naquele dia. Os especialistas conseguiram encontrar essa embarcação usando um submarino com controle remoto. Para chegar até esse local exato, os pesquisadores tiveram que rastrear uma área submarina de 4.500 metros, usando um equipamento com sonares que funciona a partir da emissão de pulsos sonoros, determinando a distância que certo objeto ou uma embarcação se encontra. Os cientistas só conseguiram entender que tinham encontrado Scharnhorst horas depois do submarino se aproximar do navio que estava ali naufragado. Para ter certeza dessa descoberta, eles tiveram que analisar dados na superfície e convertê-los em formato legível. Livros de história apontam que, no começo do século XX, a batalha que aconteceu na região acabou com a vitória dos britânicos. Esse acontecimento teve desdobramento para o desenrolar da Primeira Guerra Mundial, pois após o confronto, o esquadrão alemão na Ásia Oriental deixou de existir. Na época, essa formação naval era a única permanente na Alemanha. Uma vez detectado, o navio histórico vai permanecer nas profundezas do oceano, onde será protegido legalmente. Pelo menos é isso que nos promete Donald Lamont, chefe da Organização Governamental do Reino Unido do Patrimônio Marítimo das Malvinas. Portanto, esse tesouro ainda vai ser estudado e espera-se que mais novidades possam ser reveladas aqui pra gente no canal Mundo Desconhecido. Túneis de bunker. Um dos achados arqueológicos mais impressionantes dos últimos anos foi feito durante o período de obras no esgoto da vila de Witchet, que fica no território da Holanda. Completamente por acaso, tropeçando em antigas estruturas, os operários encontraram túneis de um bunker da Primeira Guerra Mundial, feito de madeira. Era estranho que algo assim fosse feito com madeira, mas pelo visto realmente funcionava desta forma. Os túneis que levariam ao abrigo de um soldado também se conectavam com várias construções do tipo, como domicílios menores, que ao serem escavados revelaram objetos da época, incluindo uma maca intacta e uma roda de madeira. Segundo o ministro do Parlamento da Holanda, Matthias de Pendael, esses reforçados bunkers eram usados para a proteção de bombardeiros por oficiais alemães no período das batalhas. Devido à sua localização estratégica no topo de uma colina perto de Ypres, a vila de Witchet desempenhou um papel importante na longa Primeira Guerra Mundial. Infelizmente para eles, porém, após fortes combates no final de 1914, os alemães conseguiram conquistar a vila. Mas ainda assim, a estrutura serviu por muito tempo.
Os túneis encontrados em junho de 2020 funcionavam como acesso dos soldados para possíveis locais de abrigo. Granada de mão. Uma granada de mão, confeccionada para ser utilizada durante a Primeira Guerra Mundial, foi encontrada bem recentemente, também de maneira casual. A granada estava em meio a rochas de uma praia em Culver Cliff, na ilha de Wight, posicionada no lado norte da Inglaterra. Um turista foi responsável por encontrá-la e avisar as autoridades locais, que perceberam que o artefato não possuía explosivos em seu interior. Por isso, poderia ser retirado e estudado tranquilamente com segurança. Ao retirar a granada de onde estava, a equipe que foi chamada verificou o item e notou que as características eram de uma bomba confeccionada para uso durante a Primeira Guerra Mundial. E foi só a partir daí que a notícia dessa descoberta foi realmente divulgada. A peça encontrada foi rapidamente direcionada para o descarte de maneira correta, visto que a possibilidade de tempestade naquela região oferecia riscos à equipe antibombas. Não foram encontrados explosivos no interior da granada, mas ainda assim era importante ter todo o cuidado. Em um comunicado da Guarda Costeira de Minehead, foi relembrado o quão comum se tornou encontrar materiais bélicos nas praias da Holanda. Segundo o órgão, isso acontece devido a algumas recentes tempestades que fazem com que itens como esses sejam desenterrados. E justamente por esse motivo foi aconselhado ao público que, ao suspeitarem que algo que encontraram no litoral seja material bélico, liguem para o número de emergência imediatamente, pedindo ajuda da Guarda Costeira. No local já foram observados mais itens que remontam do mesmo período e as pesquisas por ali ainda continuam. Carta de guerra. Em 2018, o advogado Mark Fatla descobriu, enquanto vasculhava o armário de sua casa na cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, algo muito antigo e raro que estava entre as páginas de um velho livro que o homem nunca tinha reparado. Uma carta pertencente à Primeira Guerra Mundial. George S. Caldwell, de apenas 21 anos, era o escritor da carta, que estava direcionada para sua preocupada mãe. No papel, ele diz: "Estamos com saúde e comendo bem. Você perguntou se eu estava ferido no braço. Bem, sim, eu estava ferido no braço, no pulso direito, e acabei levando 12 pontos para conter a ferida. Também fui exposto a um pouco de gás, mas nada que pudesse realmente me machucar. Em outra ocasião, tive minhas pernas atingidas por uma metralhadora." O soldado e outros 28 mil combatentes faziam parte da primeira divisão de infantaria do Exército, enviada para a França em junho de 1917, após atuar nas fronteiras do Texas, nos Estados Unidos. Caldwell teve um desempenho notável durante a guerra, chegando a receber medalhas, como a grandiosa Cruz de Guerra, como era chamada, uma das mais importantes medalhas. E ainda seguindo com sua carta, ele disse: "Bem, mãe, esta grande guerra acabou agora e alguns dos meninos começaram a voltar para casa", disse ele. "Acredite em mim e espero estar em um desses barcos em breve." Mark também encontrou uma carta mais antiga enviada por Caldwell ao seu irmão. O combatente informou que esteve na França por 16 meses e que estava se familiarizando com o idioma. Na carta ele disse ao irmão: "Acredite, garoto, aprendi a gostar de casa e ficarei feliz em ficar lá quando eu voltar." De acordo com o obituário fornecido por Gail Wade, do Museu da História Regional de Maxport, ao retornar para a Pensilvânia, George teve esposa e um filho. Ele acabou morrendo em 1961, aos 63 anos. Defesas costeiras. Na cidade de Barton, que fica na região de New Forest, sul da Inglaterra, um fenômeno natural de erosão aconteceu, assustando todos os moradores. Porém, o mais impressionante veio depois. Enormes colunas de concreto emergiram do chão, debaixo da areia. Todo um trecho de cerca de 5 quilômetros foi exposto após a erosão. Especialistas de todos os lugares vieram para ver aquelas estranhas estruturas na costa da Inglaterra e notaram se tratar, então, de defesas militares que foram usadas durante a Segunda Guerra Mundial.
Claro que sua função era proteger a costa de ataques, fazendo com que os inimigos se mantivessem longe. Para isso, essas defesas eram fabricadas com o uso de concreto e metal, dando a elas essa forma incrível e resistente que a gente está vendo. Após o fim da guerra, essas defesas se tornaram obsoletas, sendo abandonadas e deixadas para apodrecer com a ação do tempo. Nós havíamos realmente as esquecido, até que novamente surgiram para a nossa sorte. Infelizmente, muitos dos postes de concreto e metal estão sendo removidos, pois representam um perigo para os banhistas que passam por este lugar. Até mesmo um pequeno impacto em estruturas como essas poderia ser fatal. Ao mesmo tempo em que são removidas, essas defesas são também estudadas mais de perto e nos ensinam muito sobre a mente humana no passado, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Não esquece, estou te convidando, se inscreve no nosso canal. Também clica no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Deixa aqui o teu like, comente aqui abaixo. E nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Até o próximo vídeo.